Muito bem, vamos caminhando devagar, sem pressa. Estamos chegando agora ao nosso sétimo momento, nosso sétimo encontro. No encontro passado, nós vimos, João, o evangelista, buscando em João, o Batista, provas, evidências da deidade de Cristo, de que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Messias. Ele está se apegando nos testemunhos de João Batista para provar isso aí para o seu leitor. Todavia, alguns desses leitores poderiam se questionar, mas quem era João Batista? Por quê? Porque João está escrevendo já no finalzinho do primeiro século. Certamente muita coisa tinha passado, muitas coisas tinham se perdido também. Mas poderia perguntar se naquele momento quem era João Batista? E por que João batizava? Qual a necessidade do batismo? Por que tanto alvoroço por causa do batismo de João? Por que o testemunho de João Batista tinha tanta importância para João, o evangelista? Certamente essas perguntas poderiam estar fazendo ecoar na cabeça deles. E a importância disso é tanta que João, o evangelista, somente no primeiro capítulo do seu escrito, do seu evangelho, ele vai apresentar pelo menos 4 informações importantes para esse testemunho. Logo no versículo 7, ele falava assim: este, que é João Batista, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Logo no versículo 7, logo no prólogo. No versículo 15, nós vimos que fala assim: João testemunha a respeito dele, testemunhando a respeito de Jesus, exclama: esse é quem eu disse que vem depois de mim, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Isso nós vimos no encontro passado. Hoje a gente vai ver que esse testemunho de João, aí está no versículo 17, vamos ver daqui a pouquinho, esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu? Mais uma vez, João, lá no versículo 19, vai mostrar o testemunho de João, agora para sacerdotes e levitas. E mais para frente, no versículo 32, ainda do primeiro capítulo, João vai falar assim: e João testemunhou, João o Batista testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba e pousar sobre ele. Tudo isso para se afirmar no testemunho de João Batista e declarar que Jesus é o Cristo, é o Messias. Interessante nossas Bíblias, que você tem nas mãos, eu tenho aqui. Ali pelo século XIII, um inglês chamado Stephen Langton, esse rapaz pega toda a escritura e divide ela em capítulos. Então, se hoje eu estou falando do primeiro capítulo do Evangelho de João, é porque esse rapaz, Stephen Langton, ele fez o favor, ou o desfavor, de dividir toda a escritura em capítulos no século XIII. No século XIV, um século depois, aí surge um francês, Robert Estienne. Esse Robert Estienne, ele pega o que Langton tinha feito, dividindo em capítulo, e vai dividir agora tudo em versículos. Então, se nós temos a Bíblia hoje dividida em capítulos e versículos, nós devemos ao inglês, Stephen Langton, e ao francês, Robert Estienne. Essa é a Bíblia que nós temos na mão, dividida por nós homens. A versão que eu estou usando, que eu tenho usado, é Almeida Revista e Atualizada, foi inserido, não existia no original, foi inserido títulos para umas perícopes, foi botado um título. Por exemplo, se você olhar na tua Bíblia, antes do versículo 15, você vai achar um título: o testemunho de João Batista. O testemunho de João Batista não estava no original, foi incluído. Antes do versículo 19, você vai encontrar: João Batista repete o seu testemunho. Foi inserido. Antes do versículo 29, você volta a achar: João Batista torna a repetir o seu testemunho. Onde eu quero chegar? Independente se inglês ou francês dividiu a escritura, é importante que você veja que João, o evangelista, ele pelo menos amarra em 3, 4 momentos o testemunho de João, para a gente entender a importância que João, o evangelista, dava ao testemunho de João Batista. É muito forte isso aqui. Então, realmente,
João Evangelista quer provar a deidade de Cristo, agora no começo do Evangelho, apoiado, alicerçado no testemunho de João o Batista. Vamos ao texto? Quem tem a Bíblia pode acompanhar comigo a partir do versículo 19, do primeiro capítulo. Vai encontrar mais ou menos assim. Este foi o testemunho de João, é João Evangelista escrevendo sobre João o Batista. Esse foi o testemunho de João o Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes levitas, lhe perguntando: quem és tu? Olha só, João Evangelista precisava revelar precisava revelar que Jesus é o Messias através do depoimento de João Batista. Tinha que dar credibilidade a João Batista. Então, temos que ter sempre em mente que João está escrevendo seu evangelho no final do primeiro século, e as pessoas podiam estar esquecendo, de repente, quem era esse João. E a pergunta: quem és tu?, que foi feita pelos sacerdotes e levitas, agora vai ser reforçada, reportada por João o Evangelista, para mostrar quem é João o Batista. Aí, no versículo 20, ele começa: ele, João Batista, confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Disse ele: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Aí no versículo 23 ele fala assim: então João Batista respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aí João Batista faz referência à escritura, a que o profeta Isaías disse, falando: voz do que clama no deserto. Eu sou essa voz que Isaías falou. Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram fariseus, eram entre os fariseus, era fariseu. E perguntaram então: por que batizas? Se não é o Cristo, se não é Elias, se não é profeta, por que batiza? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós, fariseus, judeus, está quem vós não conheceis, do qual vós por mim, João fala aqui que eu não sou nem digno, esse que vem após mim, quem vem após mim, João está se referindo a Jesus, eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. E essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando. Olha só, a notícia de que João estava batizando lá no Rio Jordão, próximo a Betânia, correu, essa notícia esparramou, multidões ouviram a mensagem de João, multidões afluíram até onde João estava. João não está fazendo nenhum milagre, ele está somente avisando as pessoas: olha, arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando. Então, essa notícia chegou aonde? Chegou lá em Jerusalém, chegou lá no ouvido do Sinédrio. Interessante que de Betânia até Jerusalém são aproximadamente 3 quilômetros, não é tão longe, 3 quilômetros. De Betânia até o Rio Jordão, onde João pregava, a gente não sabe dizer exatamente qual a distância, mas em torno de 3, 4, 5 quilômetros talvez, é onde João estava batizando e pregando. O Sinédrio ouviu, então manda até lá fariseus e levitas. Fariseus eram os homens da época que eram estudiosos da lei, conheciam a lei mosaica, defendiam a lei mosaica, tinham tanto rigor pela lei mosaica. E os levitas eram os funcionários do templo, eram aqueles que trabalhavam no templo. Então foram até lá uma comitiva de levitas e sacerdotes e fariseus, no caso, foram até João, porque João estava causando um alvoroço. Esse alvoroço que perturbou o Sinédrio. Muito bem, mas interessante que essa comissão formada de fariseus e levitas não estavam muito preocupados com a mensagem em si de João, do arrependimento, do reino de Deus, mas estavam preocupados com o ritual de purificação. Havia um ritual de purificação
no batismo que João pregava. Então eles queriam entender esse ritual de purificação. Eles não estão preocupados com a mensagem de que o reino de Deus está chegando, o arrependei-vos. Não é esse. Eles estão preocupados com esse ritual de purificação que está acontecendo. Então eles vão chegar e vão ver João batizando nas águas. Como era o batismo nas águas? Não sei. Pode ser por fusão, pode ser por aspersão, pode ser por imersão. Verdade que tinha água ali. Essa é a verdade. Interessante é que João Batista batizando ainda na antiga aliança. É ainda na antiga aliança que vamos encontrar João batizando, na antiga aliança. Porque a nova aliança só vai ser instituída lá na última ceia. Momentos antes de Jesus ser preso e entregue aos soldados do templo e depois aos romanos. O evangelista Mateus escreve para a gente, capítulo 26, se não me falha a memória, que enquanto comiam a Páscoa, comiam o cordeiro, comiam o pão sem fermento, tomavam o molho amargo, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Detalhe, não é de todos, de muitos. Para quê? Para remissão de pecados. Aqui está instituída a nova aliança. Então, quando João Batista batizava lá no Jordão, ele está batizando ainda sobre a égide da antiga aliança. Só agora que vai ser instituída a nova aliança. Do sangue do Senhor Jesus, derramado em favor de muitos, não é de todos. E para quê? Para remissão de pecados. Ok. É ainda na antiga aliança que João está batizando lá no Jordão por imersão. Interessante que o apóstolo Paulo vai dar para a gente uma dica muito bacana. Quem lê a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 2, vai encontrar o apóstolo Paulo mostrando isso aqui para a gente. Ora, irmãos, isso aí Paulo falando para os Coríntios: não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, o apóstolo Paulo dá uma dica aqui para a gente. Paulo era fariseu de fariseus. Paulo conhecia tudo aquilo ali. E ele escreve lá para os Coríntios que os israelitas passaram pelo mar. Paulo vê na travessia do Mar Vermelho o fato em que todo o povo israelita foi simbolicamente batizado nas águas. Vocês conseguem entender essa teologia paulina? Ele está mostrando aqui para os coríntios que todo o povo israelita, lógico, simbolizado por aqueles que saíram do Egito, foram batizados ao passar pelas águas. É isso que Paulo mostra para a gente aqui. Desde o fim do cativeiro babilônico, começou a surgir entre o povo judeu a prática do batismo dos prosélitos. Olha só que interessante. Do mesmo jeito que o povo judeu foi para a Síria, depois para a Babilônia, tiveram sobre a égide dos persas, certamente o povo hebreu mostrou para esses povos a importância do Deus Criador, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, da lei de Moisés. E certamente esses homens ouviram desse Deus maravilhoso e certamente muitos se converteram ao judaísmo. Só que o judeu, ao receber um assírio, um babilônio, um persa, dentro do judaísmo, impunha a eles o que nós chamamos de batismos dos prosélitos. Prosélito é aquele homem que não é judeu, que agora quer fazer parte da religião judaica, vamos dizer assim, do judaísmo. Ele consistia numa cerimônia em que os gentios convertidos eram mergulhados, lavados em águas, para serem também como a nuvem e o mar vermelho, que Paulo cita lá em Coríntios. E depois disso teria o processo de circuncisão. Aí vai ter que ser circuncidado. João Batista está chamando o povo aqui para um arrependimento, mas um arrependimento diferente. É um arrependimento
de não ter cumprido a lei. Olha só, João Batista chamando o povo agora, lá no Rio Jordão, para um arrependimento, tanto de judeu, quanto de prosélito, ou quanto de gentio, que seja, para um arrependimento seguinte: nós estamos arrependidos de não termos cumprido a lei. E não vamos passar por um batismo por imersão. E esse batismo por imersão era uma demonstração pública, onde todos podem ver que Jorge Maia desceu nas águas para ser batizado. Que Jorge Maia não consegue cumprir as leis, que precisa de alguma coisa, porque eu estou arrependido, eu não consigo cumprir as leis, alguma coisa que me supra essa falta que eu tenho de não conseguir cumprir a lei. Então, é um ritual público para mostrar que aquela pessoa não conseguiu cumprir a lei. Esse é o batismo de João. Para nós cristãos hoje, aqui no século XXI, é fácil entender o batismo de Jesus. Nós batizamos no batismo como Jesus, que nós, quando fomos imersos na água, nós simbolizamos a nossa morte, como a de Cristo, e quando nós saímos da água, nós simbolizamos nossa ressurreição para a nova vida. Nós podemos entender isso, mas no tempo de João Batista, isso não estava presente ainda. Essa ideia não estava presente ainda, porque Jesus ainda não começou o ministério dele. Vai começar daqui a pouquinho. Então, a ideia que João pregava ali não é a mesma ideia que nós temos hoje. Há uma diferença muito bruta aqui. Então, era uma demonstração pública de arrependimento por não ter cumprido a lei. Esse era o batismo de João. Era um batismo de arrependimento. Não era um batismo cristão. Não era. O batismo cristão vai aparecer depois, mais tarde. Mas naquele momento ali, não era um batismo cristão. Era um batismo de arrependimento. E interessante que João Batista deixou claro, muito claro, dizia assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar nas correias das sandálias. Então João Batista deixou claro que eu estou fazendo uma coisa aqui, mas está incompleta. Vai vir um aí, e realmente eu não sou nem capaz de chegar perto dele, não sou nem capaz de ser servo dele, eu sou. E mais tarde Jesus falar que nascido de mulher não teve ninguém maior do que João Batista. E esse João Batista se coloca tão pequeno, ele fala: não, eu não sou nem digno de chegar, de servir. Ele é o Messias, é ele que vai fazer a diferença, ele que vai dar a remissão dos pecados que nós precisamos. Ou seja, havia sim uma distinção muito grande entre aquilo que João Batista estava fazendo e aquilo que o Messias viria a fazer. Somente o Messias poderia conceder aquilo que as águas simbolizavam, que é a remissão dos pecados. Essa máxima ainda está presente hoje, ainda está em vigor. Só Jesus pode redimir nossos pecados. Não há sacrifício nenhum que eu possa fazer, que você possa fazer, capaz de redimir qualquer pecado, por menor que seja. Nós somos totalmente dependentes da graça, do perdão e do amor de Jesus. Por aqui é só para mostrar que o batismo de João, o Batista, é diferente do batismo que nós vamos ter em Jesus, que é o batismo cristão. João, quando batizava arrependimento por não ter cumprido a lei. Mais tarde, a gente vai ser batizado em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do nome dele. Por hoje é só. A gente vai parar por aqui e nós vamos continuar, se Deus quiser, logo em breve, fazendo com que as verdades do reino sejam reveladas em nossos corações. Fiquem todos com Deus, se cuidem e até já.